Como bióloga, sempre que eu me deparo com algum tema, alguma coisa, automaticamente eu penso na questão evolutiva, no desenvolvimento das espécies, etc e tal. E a gente, quando a gente olha para o comportamento do ser humano na atualidade, principalmente aqui no Brasil, que a gente está vivendo uma dicotomia completamente burra, acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso sabe disso, não existe essa dicotomia, mas me parece que ela é quase que natural nas pessoas. As pessoas tendem a naturalmente ter uma visão de mundo dicotômica entre o bem e o mal. Elas não conseguem compreender que há um abismo a ser atravessado entre esses dois e que há uma variante, né? E não há dicotomia na natureza, na verdade, né? Muita gente acha que existe, mas não existe. Sempre que a gente olha para a natureza, a gente vai ver as variantes que levam ao outro extremo. No caso do Brasil, com relação à esquerda e direita, eu estou começando a achar há um modelo de cérebro, né, de pessoas de esquerda e há um modelo de cérebro de pessoas de direita. Pessoas de direita me parece que são pessoas pé no chão, realistas e que não gostam muito de inventar coisas, assim, eles não querem se apegar a factóides. Aí você fala assim, mas Yara, como assim realistas? Direita, na sua grande maioria, é religiosa. Não confundir direito com ser de direita com ser religioso. Na verdade, quando a direita respeita a religião, é porque ela reconhece que a religião é um mal necessário e que jamais o ser humano vai deixar de ser religioso. Coisa que a esquerda acredita que é possível, né? Você, numa canetada, aliás, a Revolução Francesa tentou fazer isso, as revoluções socialistas tentaram fazer isso, acabar com a religião. E não acaba, né, gente? Porque a religião para alguns zoólogos até, é uma coisa que está programada no cérebro, né, da nossa espécie. Nós nascemos para acreditar, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E eu vou dizer mais, eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria, elas não só precisam acreditar em alguma coisa, como elas precisam que lhe digam no queira acreditar, que é pior ainda, né? E daí a gente se depara com esses fenômenos, né? Como se fossem verdadeiros crentes, crentes em Lula, crentes em Bolsonaro, porque são pessoas que literalmente fecham os olhos para os fatos estão ali, diante delas, elas preferem dizer não, isso tudo é uma invenção, ou então não, um é ruim, mas o outro é pior, e fazer comparações. Gente, simplesmente os dois não prestam, mas assim, não adianta você dizer isso para os crentes, nessas pessoas. Com relação aos crentes em Bolsonaro, a gente percebe que são pessoas bastante simples, são populares, etc. Já os crentes em Lula são pessoas de nível superior, né? São pessoas que têm um determinado conhecimento de mundo bastante razoável mesmo, mas que são tão ignorantes e tão, ah, como é que eu posso dizer, dicotômicas quanto um cidadão mediano. Eu, particularmente, acredito que existam níveis de inteligências diferentes entre as populações e tipos de inteligências também diferentes. Uma pessoa pode ser inteligente em um aspecto e ser burra em outro. Isso é normal, tá, gente? Às vezes uma pessoa didaticamente ela é genial, tem um QI lá de 100, não sei quanto, e emocionalmente é uma criança de 3 anos. Então, isso acontece bastante, né? A gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. Ah, fulano de tal é formado, tem doutorado, não sei o que, parará. Aí você vai conversar com a pessoa e você percebe que ela não é capaz, por exemplo, de perder num jogo de dominó. Né? Ele não consegue perder, ele quer sempre ganhar, como se fosse uma criança. Então, assim, eu acho que existe um modelo de cérebro de pessoas de esquerda e um modelo de cérebro de pessoas de direita. As pessoas de esquerda elas querem acreditar que elas podem construir um mundo melhor, que elas podem literalmente construir esse mundo, né? E as pessoas de direita elas sabem que não, que isso não é possível, que elas têm que trabalhar com aquilo que a natureza lhes deu. Marx, por exemplo, Marx era um indivíduo radical, ele não parava em lugar nenhum, o único amigo parece que ele teve na vida foi o Friedrich Engels, porque ele não parava em emprego nenhum, ele é uma pessoa que de oriunda da classe média, mas que perdeu tudo que teve na vida, inclusive a fortuna da mulher dele, que ele não soube administrar, ou seja, Marx não sabia lidar com dinheiro,
E o insight dele com relação às classes sociais e talvez a, a necessidade que ele tinha de querer construir uma sociedade sem classe social, justamente deve ser pelo fato de que ele decaiu, né? Ele vivia às custas do amigo dele, ele era capaz de se sustentar e de sustentar a própria família. E era um cara tão radical, tão, digamos assim, totalitário, que dos 7 filhos que ele teve, dizem alguns dos seus biógrafos que alguns morreram, inclusive de inanição, de pobreza, né, pegaram doença, etc. Mas as 2 filhas que sobraram se tornaram adultas, as 2 cometeram suicídios, muito provavelmente por causa do pai, né? A gente sabe, por exemplo, que uma delas se apaixonou por um cubano e Marx era absolutamente contra essa relação, porque ele era racista, para quem não sabe, né? Inclusive, ele escreveu uma carta para esse cubano dizendo que ele já tinha cometido muitos sacrifícios pela Revolução e ele não estava disposto a incluir uma das filhas dele e que ele não queria que essa relação não seria boa para ela porque os homens tropicais eram preguiçosos, né? Ah, a outra também cometeu suicídio. Detalhe, essa menina que cometeu suicídio, que casou com o cubano, ela chegou a casar com ele, os 2 cometeram suicídio juntos, tá? E a outra também cometeu suicídio. Então, não é um bom legado, né? A gente pode ver que tem alguma coisa muito errada ali no seio familiar de Marx, né? Alguma coisa muito errada, porque para 2 pessoas, 2 jovens se matarem é porque elas perderam, sei lá, a fé na humanidade, a perspectiva de vida. Mas você tem uma leva de gente que adora bater no peito e dizer que é marxista e que acha que Marx é o cara que previu as coisas certas, apesar das previsões deles nunca terem se cumprido. E mais importante, gente, Marx, ele não viveu para conhecer a democracia republicana. Ele não chegou a conhecer a democracia republicana, a tripartição de poderes, uma maioria elege uma minoria que vai representar. Ele não viu isso. Então, é, as pessoas que eu vejo hoje no mundo acadêmico de humanas, pessoas falando de Marx como se ele fosse, sei lá, Jesus Cristo, como se os livros dele fossem livros sagrados. Eles citam os livros, eles citam Marx como os evangélicos citam Jesus, os livros sagrados. Só que assim, o evangélico, o muçulmano, o judeu, etc., eles são literalmente religiosos, né? Então você fala, não, tudo bem, vai, a pessoa tem a religião dela, é uma questão de fé, fé não se discute. Mas o que dizer dos marxistas, gente? Eu realmente não consigo compreender porque todas as tentativas de construir a revolução, né, e a ditadura do proletariado fracassaram retumbantemente. E a China, que hoje é o expoente de um sucesso de um país governado por um partido comunista, se rendeu ao capitalismo. Né? A China hoje é um país capitalista, apesar de eles não admitirem isso, mas é um país capitalista, porque só o capitalismo, como bem previu Durkheim, né, pode gerar riqueza, racionalidade e etc e tal. Então, assim, as ideias do Marx, ela é interessante no sentido de a gente tentar lutar contra as diferenças brutais entre classes sociais, mas as classes sociais elas nunca vão deixar de existir porque as pessoas não são iguais, né? Nem todo mundo é gênio, nem todo mundo nasceu para ser rico, etc e tal. Mas eu acredito que é um modelo de cérebro de direita e um modelo de cérebro de esquerda, porque as pessoas de esquerda elas não aceitam os fatos e as pessoas de direita também não aceitam os fatos. Elas simplesmente acreditam naquilo que eles querem acreditar, né? São pouquíssimas pessoas que conseguem racionalizar e tentar encontrar o caminho do meio. Aliás, Siddhartha Gautama, para quem não sabe, conhecido como Buda, ele dizia: nem tanto ao longe, nem tanto ao perto, caminho do meio. É por aí, Brasil, caminho do meio, pelo amor de Deus.